Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder, um ministério que tem como objetivo o ensino cristão. E nós levamos esse ensino na sua igreja de forma gratuita, através de cursos gratuitos que nós oferecemos e através das nossas redes sociais. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue assistindo os vídeos no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Almir Torres. O que significa a expressão de Jó? Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora vejo o Senhor. É possível alguém ser justo e íntegro, temente a Deus e que se esforça para não praticar o mal, não ter intimidade com o Senhor? Ótima pergunta. Por quê? Porque isso que você está falando de Jó, tanto o autor do livro de Jó, que nós não conhecemos, a tradição judaica até atribui, em alguns casos, a Moisés o livro de Jó, né? A gente sabe que Jó é uma história real, que aconteceu, aqueles diálogos todos são reais, mas alguém os escreveu em forma poética, trazendo para a poesia hebraica, provavelmente então um judeu, escreve Jó de forma poética, mas mantendo uma história que realmente aconteceu. Só que tanto esse autor de Jó, quanto o próprio Deus, quando está sendo questionado pelo diabo, dá testemunho de Jó e fala que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e se aparta do mal. Dá testemunho de Jó dizendo: Jó é crente. E Jó não é só crente. Jó é bom crente. E era tão bom crente que você imagina que Satanás vinha rodando a terra, vai se apresentar diante de Deus, e Deus pergunta assim: viste o meu servo Jó? Ele é destacado em todos os outros pessoas que tinham na terra. E mais tarde, no livro de Ezequiel, quando Ezequiel vai destacar 3 homens, quer dizer, Deus falando com Ezequiel, vai destacar 3 homens, dizendo, mesmo que esses 3 homens estivessem naquela cidade, eles livrariam a si mesmos pela sua justiça. Mas aquela cidade não seria livre. E Deus então vai destacar 3 homens na história que seriam homens tão íntegros que recebem esse destaque, né, lá no livro de Ezequiel. E um deles é Jó, Noé, Jó e Daniel, que inclusive vivia naquela época de Ezequiel, né? Então Deus destaca esses 3 homens como homens justos. Então a primeira dúvida: Jó era crente? Sim. O próprio Deus dava testemunho dele. O crente conhece a Deus? O crente deve buscar sempre o conhecimento de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia, né? Primeiro vamos ver esse texto de Jó, né? Tá lá em Jó 42, quando Jó diz: pensei que tudo podes, meu amado. Jó vai reconhecendo os erros dele e dizendo que nenhum dos planos dele poderia ser frustrado, né? E aí no versículo 5 ele diz: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando aqui? Jó está dizendo assim: eu conheci a Deus. Eu conheci a Deus pela doutrina que eu recebi. Eu conheci a Deus por aquilo que eu aprendi, pela tradição recebida. Eu conhecia a Deus. Eu era crente. Mas eu não tinha tido uma experiência real com Deus. E aí nós vamos ver as duas coisas. Qual das duas coisas é mais importante? Ou se ambas são importantes, né? C.S. Lewis faz uma ilustração interessante, que ele fala assim:
Onde você teve uma experiência mais real com o Oceano Atlântico? De pé na praia ou com o Atlas aberto no Oceano Atlântico? Qualquer pessoa vai dizer de pé na praia. Mas, se você for navegar pelo Atlântico, qual dos dois é mais útil? Você ter ficado de pé na praia no Atlântico ou um Atlas do Atlântico? O Atlas seria mais interessante. Então são duas formas. Jó não tinha a forma que nós temos hoje, que é a palavra escrita. Jó não tinha a palavra escrita para conhecer a Deus através da palavra escrita. Jó ouvia sobre Deus. Isso era passado de pai para filho, por tradição. Nós mostramos em 2 vídeos que também os sinais no céu mostram toda a história do Evangelho. Isso foi mostrado nos 2 vídeos. Mas Jó não tinha a palavra escrita, que nós temos. Então nós precisamos conhecer a Deus. Quando eu dou cursos de doutrina de Deus nas igrejas, uma das lições que eu falo é sobre as vantagens de conhecer a Deus, né? E eu abro essa lição com este texto da oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando pelos discípulos dele, orando por você. E ele diz assim no versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, só tem vida eterna quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus Cristo. E nós conhecemos a Deus através da palavra, através do ensino na igreja, pela palavra, através do nosso estudo na palavra, nós conhecemos a Deus. E esse é um conhecimento real e verdadeiro. Jó tinha. O que chegava a Jó, às vezes, era meio distorcido, porque vinha por transmissão oral. O que chega a nós, não tem perigo de erro. Mas Jó conhecia. Jó tinha noção de Deus. Embora nos seus discursos ele comete muitos erros doutrinários, o que demonstra que esse conhecimento era um conhecimento ainda imperfeito, mas até o nosso também, que temos a palavra, é um conhecimento imperfeito. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, porque nós devemos sempre estar estudando, sempre estar aprendendo. Jó tinha esse conhecimento, era crente, era salvo. Mas Jó ainda não tinha tido uma experiência real com Deus. O que é essa experiência real? É aquele momento em que você tem um contato com o sobrenatural. Muita gente questiona isso. As igrejas mais tradicionais ficam só com o conhecimento da Bíblia. Aí conhece as Escrituras, mas não conhece o poder de Deus. Muitas vezes as igrejas mais pentecostais experimentam esse sobrenatural, esse contato com Deus o tempo todo, mas se esquecem das Escrituras. Nós somos as duas coisas. O tempo todo eu preciso conhecer a Deus pelas Escrituras, por aquilo que a doutrina me ensina, mas eu preciso ter experiências reais com Deus, experiência com o sobrenatural. E quando eu conheço as Escrituras, eu consigo filtrar se essa experiência sobrenatural que eu estou tendo vem de Deus ou não. Eu preciso experimentar a Deus, eu preciso experimentar o milagre, eu preciso experimentar o sobrenatural. E é isso que Jó não tinha experimentado ainda, que ele experimenta. E aí ele fala, eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia da doutrina que vinha através da transmissão oral, de ouvir falar. Mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Agora eu experimentei a Deus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, deixa aí seu like.
Se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Se você tem uma dúvida como o Almir teve, envie sua dúvida pelo e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, e nós estaremos respondendo a sua dúvida aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.